Bom, então hoje nós vamos começar o sexto capítulo do livro Há 2000 anos, o capítulo que se chama O Rapto. No capítulo anterior a gente viu o encontro, de Jesus com Públio Lentulus e ficou muito claro pela descrição de Emmanuel no livro que foi um momento único em que, na verdade, Públio tinha a oportunidade de mudar completamente a trajetória do seu espírito naquele momento. E ele acaba desperdiçando, ele acaba sentindo o impacto da presença daquele espírito, né? Tanto é que ele, mesmo com o seu orgulho, ele se dobra de joelhos, ele não consegue falar. Ele percebe, Jesus fala todas as verdades, inclusive o que poderia acontecer, o que passava pela cabeça dele. E ainda assim ele chega, volta para casa e não reconhece como sendo, pela ação de Jesus, a cura da filha dele. E aí, logo depois, inclusive, ele tem um sonho, ou um desdobramento, onde ele é apresentado novamente àquele tribunal, o mesmo tribunal que ele tinha visto antes de reencarnar, num outro sonho, né? No início do livro, relatou justamente isso. E esse tribunal mostrando agora que, infelizmente, ele tinha tido a oportunidade de seguir o mestre a partir daquele momento e aliviar uma série de coisas, mas ele tinha escolhido o caminho mais difícil. E a gente começa até a imaginar, porque esse próximo capítulo, que se chama O Rapto, a gente já vê que começam a acontecer o que a espiritualidade tinha previsto para ele, né? Que ele iria ter uma vida com muitas amarguras dali para frente. Não como punição, a gente sabe que não, mas ele veio com a missão, com o compromisso de realmente ter uma encarnação onde ele refizesse o rumo dele, né? Inclusive a própria Lívia, no sonho, falou: Eu vou estar com você, vou estar ao seu lado, para poder te guiar ou para poder te ajudar moralmente. E ele ainda assim não seguiu. E aí, então, por isso, nós vamos entrar agora nesse novo capítulo. O rapto. Ao tempo do Cristo, a Galiléia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Nessa época, o formoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Olha que legal. Então, as descrições que Emmanuel faz nesse livro, né, mostrando inclusive locais e citações que no Evangelho a gente encontra com frequência, sendo descritos como era na época. Porque se algum de nós tiver o interesse de conhecer a região por onde passou Jesus, vai até lá e conhece, na verdade, na versão atual. E que Emmanuel está nos trazendo é na época de Jesus, como era exatamente. E uma das coisas que eles falam é isso. O nível do lago de Genezaré era mais alto, tinha água mais abundante, né? Todo o terreno circunvizinho era de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras. As noras eram engenhos que faziam com que conseguisse se deslocar a água de um nível mais baixo para um terreno mais alto. Então, com o auxílio de tudo isso, era uma área extremamente fértil. Então, essas noras, né, que elevavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. O trigo, a cevada, as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de semeadura e colheita em todo o ano, dando à vida satisfação e abundância. Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina. Então, a região ali, né, de onde Jesus principalmente passou, ali Cafarnaum, eram das mais ricas ali ao redor do lago de Genezaré. Em Cafarnaum,
Além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca, dada a abundância do peixe no então chamado Mar da Galileia, o que resumia uma vida simples e tranquila. Dentre todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum se distinguia por sua beleza espiritual, despretensiosa e singela. Consciencioso e crente, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Então, olha que interessante, outra particularidade da cidade de Cafarnaum, né? Era uma cidade também que respeitava as leis, mas da maneira mais singela, mais pura, inclusive, né? E não era contaminada pelo orgulho do farisaísmo, como em Jerusalém, que era a capital ali, né? O centro desse império. Então, não tinha a mesma questão da hipocrisia que os fariseus tinham na cidade de Jerusalém. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo, em sua primitiva pureza. Então, até mesmo por isso, olha uma particularidade, né? O porquê do Cristo ter vivenciado ou começado as suas exemplificações ali naquele local. Aqueles corações eram mais receptivos. A humildade, né? A falta da soberba, do orgulho, da vaidade, abria espaço para que Jesus pudesse se achegar, né? E deixar as sementes que ele veio deixar. Ali encontrou Jesus o carinho de corações devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inolvidável, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos. Então foi uma região escolhida pelo alto, né, para poder Jesus atuar de maneira eficiente. Tanto é que era até previsível que a hora que os feitos de Jesus, a notícia de Jesus, chegasse, né, nesse ambiente mais hipócrita e mais cheio de poder, ele iria correr os riscos e chegar ao ponto em que chegou, que nós conhecemos, né? Em todas as cidades da região havia sinagogas, para que as lições da lei fossem ministradas aos sábados, dia que todos os indivíduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e às atividades do espírito. Nessas pequenas sinagogas, franqueava-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la, mas Jesus preferia o templo suave da natureza para a difusão dos seus ensinos. Então, olha aí, olhem isso, né? As sinagogas eram locais onde qualquer pessoa poderia falar, né? Expor a sua, o seu pensamento, né? As suas ideias, exaltar, né? O alto, os deuses. Mas Jesus preferia, além de ter a possibilidade de fazer na sinagoga, preferia a própria natureza. Esse local, como está sendo descrito aqui por Emmanuel, né? Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária beleza seduzia os corações mais empedernidos. A antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei, e os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais, buscando a simpatia do povo conquistado. Então, o próprio Império Romano respeitava algumas da cultura, né, do povo. No caso, está falando desse povo conquistado, mas o Império Romano conquistou inúmeros locais, né, inúmeras regiões, inúmeros povos. Mas mostrando que os romanos também aproveitavam aquele momento que era muito agradável, que era realmente de refazimento para os próprios
os moradores, né, os nativos, e tanto para aqueles que eram os que subjugavam aquele povo. Nessa época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. Aqui, olha, a gente vendo que quem era esse público? Os mais simples, né, os pescadores, essas pessoas que eles descreveram, inclusive muitos eram escravos. Uma semana havia decorrido após o recebimento das notícias de Roma, e nesse sábado, às primeiras horas da tarde, vamos encontrar Lívia e Ana em conversação íntima e carinhosa. Sim, dizia a jovem Patrícia, a serva, que se encontrava em trajes de sair. Se te for possível hoje, agradecerás de viva voz ao profeta, em meu nome, já que me sinto tão feliz graças à sua infinita bondade. Então, se Públio Lentulus não reconhecia a intervenção de Jesus na cura da filha, a Lívia sim reconhecia e era extremamente grata, e por isso estava pedindo nesse momento a Ana, que iria se deslocar a essas regiões onde sabia-se que o Messias iria mais uma vez fazer as suas exposições, né, as suas conversas. E aí Lívia está pedindo a Ana que pudesse agradecer em nome dela a bondade infinita que Jesus teve com relação à filha. E dize-lhe que, se eu puder, nas vésperas de partir para Roma, procurarei conhecê-lo, a fim de lhe beijar as mãos generosas em testemunho do meu reconhecimento. Não esquecerei vossas ordens, e espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-lo. Então a Ana falando, né? Quem sabe um dia você pode ir até a casa de Simão Pedro, né? Que era onde Jesus passava muitas das tardes ali. Antes de vos retirardes destes lugares, ainda hoje, prosseguiu em tom confidencial, devo encontrar na cidade o velho tio Simeão, que veio de Samaria, especialmente para receber a sua bênção e os seus ensinos. Então, olha que curiosidade aqui, né? Um tio de Ana, que é esse Simeão, vem da Samaria. E a Samaria, a gente sabe por descrição do próprio Evangelho, e inclusive Emmanuel vai falar aqui, era um povo que tinha uma certa rixa com os outros hebreus, né? Os de Jerusalém, de Cafarnaum. Então era um povo que era meio que apartado por algumas divergências, né? De cunho religioso. E eles, na verdade, tinham um certo preconceito com os samaritanos. E aí vem mais uma lição de Jesus, nos lembrando da questão da parábola do bom samaritano. Então, imaginem, até nesse sentido, Jesus ensina. Então, naquele momento em que ele coloca para mostrar quem é o próximo, quem é o que verdadeiramente ajuda ao próximo, onde tem alguém que apanhou e foi roubado, caído na estrada, ali no caminho, e passam sacerdotes, passam religiosos, passam os fariseus, e o único que faz, estende as mãos, que faz um movimento de auxílio àquele caído, Jesus coloca como sendo um samaritano, que para todos os ouvintes eram, de certa forma, já julgava-se sendo alguém que era menosprezado, que não era considerável aquela pessoa como sendo alguém digno. Então até aí, até daí vêm as lições de Jesus, né, para que nós possamos cada vez mais entender essa necessidade de não colocar ninguém abaixo de ninguém, ninguém acima de ninguém, de que todos os povos, todas as pessoas, todas as religiões, todos os agrupamentos são filhos do mesmo Pai. E que o intuito da lição de Jesus é que a gente cada vez mais entenda a mensagem do amor fraterno,
A mensagem de que nós todos, a humanidade inteira, é uma irmandade. Todos somos irmãos de verdade. Então, aqui mais uma questão, e falando agora que o tio de Ana é samaritano, e que esse samaritano vem especialmente para receber as bênçãos de Jesus, porque ele foi um dos beneficiados por Jesus quando Jesus ali passou pela Samaria. E aí a Ana explica para Lívia que a Lívia era de fora, né? Era de Roma. Talvez não conhecesse os problemas ali do povo daquela região. E ela fala: Não sei se a senhora sabe que entre os samaritanos e os galileus há rixas muito antigas, mas o mestre, muitas vezes nas suas lições de amor e fraternidade, tem louvado os primeiros pela sua caridade leal e sincera. Numerosos milagres já foram efetuados por ele na Samaria. E meu tio é um desses beneficiados que hoje virá receber a bênção de suas mãos consoladoras. Uma doce e comovente fé ungia a alma daquela mulher do povo, intensificando em Lívia o desejo de conhecer aquele homem extraordinário que sabia iluminar com as suas graças os corações mais ignorantes e mais singelos. Ana, espera um pouco, disse sensibilizada, dirigindo aos seus aposentos. E voltando com a fisionomia radiante, satisfeita por começar ali mesmo a sua fraternização cristã, deu à empregada algumas moedas, exclamando com a maior alegria: Leva este dinheiro ao tio Simeão, em meu nome. Ele veio de longe por ver o Messias e tem necessidade de recursos. Ana recebeu a importância que era de alguns denários. Agradeceu radiante aquela dádiva considerada como verdadeira fortuna. E daí a minutos, com Semele, que era a outra serva, né, que acompanhava a Ana, que serviam a Lívia, né? Semele e Ana, aquelas duas que foram colocadas ali ao lado de Lívia para poder ajudar. E nós logo, logo vamos ver que essa Semele, ela inclusive é, de certa forma, alguém que foi colocada ali com algumas intenções. E aí então, depois de receber aquele dinheiro, que para Lívia era pouco, mas para Ana era uma fortuna, sai, né, com outras companheiras e dirigiu-se pela estrada de Cafarnaum em demanda do lago, onde aguardariam o cair da tarde, quando a barca de Simão Barjona trouxesse o Messias para as pregações costumeiras. Então saíram em direção a esse local, onde sabiam que era o local que costumeiramente Jesus ia no fim das tardes falar. Então até isso também é esclarecimento para a gente, né? Porque Jesus, talvez a gente possa pensar, nossa, então Jesus passou o tempo todo só falando, falando, né? E atrapalhando o trabalho deles. Não, Jesus fazia as suas pregações no final do dia com mais frequência, né? Então eles trabalhavam. Talvez Jesus também tinha alguma atividade, alguma ocupação. E no final do dia, nesse momento de louvor mesmo, de gratidão, de refazimento de forças, Jesus falava, pregava, falava o que tinha que falar. Então, na cidade, seu primeiro cuidado foi correr a uma choupana pobre e antiga, onde o velho Simeão a estreitou carinhosamente nos braços, chorando de alegria. Então aí a Ana, né, chegando já ali próximo da onde estava indo buscar e encontrar com o tio, se encontraram. Grande júbilo alvoroçou em seguida aqueles corações desprotegidos da sorte, em face da generosa oferta de Lívia, a qual significava para eles um pequeno tesouro. Deixando as companheiras no local do costume, em virtude daquela circunstância, Ana não pôde reparar que, logo após a sua ausência, Semele se retirou apressadamente em demanda de uma casa oculta entre oliveiras numerosas, ao fim de uma viela quase completamente abandonada.
Então, apesar delas terem ido juntas, né, a Semele se dividiu ali, se separou dela e foi, mas a Ana estava tão envolvida com aquilo, né, que ela tinha recebido com o tio que ela não percebeu. Mas a Semele então entrou numa ruinha mais abandonada e algumas pancadas na porta e uma senhora de boa aparência veio atendê-la solícita. Chegou o nosso amigo? Perguntou a empregada, fingindo despreocupação. Sim, o senhor André aqui está desde ontem, à sua espera. Faça o favor de esperar um pouco. Então, olha, não sei se vocês já estão associando, né? Quem é André, quem é esse nome. Daí a minutos, uma personagem de nosso conhecimento. Então, é isso daqui, ó. É realmente uma personagem que a gente já conhece do livro. Se a gente clica aqui na Bíblia do Caminho, né, ele entra justamente no trecho do livro que falava de André. André de Gioras é o pai daquele que apedrejou, né, naquela chegada de Públio Lentulus e foi punido por Públio Lentulus com o seu banimento, né, à escravidão. E que no fim foi levado para Roma e acabou na casa de Flamínio Severus, o amigo do Públio. Só que o Públio não sabe que isso aconteceu, o pai do menino não sabe que isso aconteceu. Então, André de Gioras, na última cena que nós tivemos, foi pedir socorro para Públio Lentulus perdoar o filho, e Públio não perdoou, e o André saiu dali jurando vingança. Então, uma personagem de nosso conhecimento vinha ter com Semele, num dos ângulos da sala, abraçando-a com efusão, como se fosse pessoa de sua profunda estima. Era André de Gioras, que vinha a Cafarnaum para o golpe de represália, favorecido por uma aliada que a sua sede de vindita conseguira colocar em Jerusalém, na casa de Públio Lentulus, através de uma sagacidade cruel. Então, olha isso, foi ele mesmo quem conseguiu que essa pessoa se infiltrasse na casa de Públio para começar a fazer o que ele estava planejando como vingança. Depois de longa palestra em voz muito baixa, ouçamos a serva do senador, que lhe fala nestes termos: Não há dúvida, já consegui captar toda a confiança dos patrões e a simpatia do pequeno, pois pois ficar tranquilo, porque o momento é oportuno, visto que o senador pretende voltar a Roma em breves dias. Infame! Exclamou André, cheio de cólera. Já pensa então no regresso? Muito bem. Aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre o meu pobre filho, desatendendo às minhas súplicas paternas. Mas há de pagar muito caro a sua ousadia de conquistador, porque seu filho há de ser um servo da minha casa. Um dia hei de mostrar-lhe a minha desforra, provando-lhe que também sou um homem. Então, olha isso, né? O que André de Gioras planeja? Sequestrar o filhinho novo, né? Vocês lembram que a Lívia estava grávida quando pretende sair de Roma, espera nascer o bebê e parte ali para a Palestina, já com ele pequeno. Então, ele é um bebê ainda. E o André falou assim: se ele me tirou um filho, eu vou tirar o filho dele. Estas palavras ele as disse entre dentes, em voz soturna, de olhos parados e brilhantes, como que se apostrofasse seres invisíveis. Então, tudo pronto? Perguntou Semele, denunciando uma resolução definitiva. Perfeitamente, respondeu a serva. Perguntou a Semele, né? Foi André perguntando para ela. Perfeitamente, respondeu a serva com a maior serenidade. Pois bem, de hoje a 3 dias irei até lá, a cavalo, nas primeiras horas da madrugada, e entrego-lhe um frasco minúsculo que ela oculto
que ela ocultou cuidadosamente nas próprias vestes, continuou em voz abafada. Bastam 20 gotas para que a criança adormeça e não desperte senão ao fim de 12 horas. Quando for noite alta, apliquem-lhe a beberagem num pouco de água levemente misturada de vinho fraco e espere o meu sinal. Estarei nas proximidades da casa, que desde ontem fiquei conhecendo, a aguardar a preciosa carga. Abrigará você a criança adormecida, de tal maneira que o volume não denuncie o conteúdo, visto a alguma distância, e com os assuntos dessa natureza há de contar com a possibilidade do testemunho de olhos estranhos, irei trajado à romana, esperando que você consiga vestir alguma túnica da patroa, de modo a evitarmos que a culpa deste rapto venha a recair sobre alguém da nossa raça, caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista. Dado o sinal de minha presença, na estrada que margina o pomar, virá você ter comigo entregando-me o precioso fardo. E de olhos perdidos na visão antecipada da sua vingança, André de Gioras exclamou cerrando os punhos: Se os malditos romanos nos escravizam os filhos, sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos neste mundo. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele algo amedrontado. Mas e eu? Não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria grande imprudência. Você deverá ficar em Cafarnaum todo o tempo necessário, até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde, e nós precisamos obstruir esse caminho certo. Como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia, e não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar proeminente a que aspiro no Templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça, podendo você ficar tranquila, pois mais tarde o seu esforço de hoje será largamente recompensado. A serva suspirou resignada, acedendo a todas as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltavam à herdade os servos de Públio, em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia. Semele não parecia preocupada, mesmo porque havia muito vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Então, olha isso. É algo que já está sendo planejado e executado desde aquela época que André resolveu, né, fazer isso mesmo. Numerosos laços ligavam na família de Gioras, e cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, mas não fazia, segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. Então, para Semele, como era alguém muito próxima realmente da família dos Gioras, ela achava que estava cumprindo um dever mesmo, né? Fazendo justiça com as próprias mãos, né? Participando dessa trama. Afinal, pensava ela consigo, liquidado o caso do pequenino, regressaria a Jerusalém quando muito bem lhe aprovesse, consciente de haver cumprido um dever, obedecendo às tremendas exigências de André. No dia seguinte, calculou todas as possibilidades de êxito e do comedimento e na data aprazada tomou todas as providências precisas. A obtenção de uma túnica de uso particular de Lívia não lhe era difícil. A senhora as possuía em grande número e quase que diariamente Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora dos seus apartamentos privados para o necessário serviço de higiene.
E foi assim que, burlando a dedicação e vigilância da colega, conseguiu Semele uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera cúmplice. Em casa, nunca o senador e a mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tantas esperanças, desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de ventura para os dias do porvir. Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estariam no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Uma serenidade que parecia imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho. Olha lá, o sonho que ele teve logo depois daquele momento, né, que ele negou a ajuda do Cristo. Ele por algum tempo talvez tenha ficado ali ainda sendo incomodado, mas já nesse período de calmaria, né, ele acabou até esquecendo daquilo que ele teve como advertência no sonho, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré, e o coração se lhe desanuviara, ponderando o valor dos poderes humanos dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração: voltar a Roma dentro a poucos dias. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. Então, olha isso. Aqui, porque se ele recebeu um benefício, né, estava voltando para Roma para que tudo voltasse ao normal, aqui hoje, nesse capítulo, vai acontecer algo que muda completamente a trajetória desse espírito. Quem conhecesse a trama urdida da sombra pelo espírito vingativo de André, depois da meia-noite poderia ouvir um longo silvo que se repetiu por 3 vezes no soturno silêncio do arvoredo. Então, naquela noite, né, quem imaginasse iria perceber, né, o sinal que o André de Gioras deu, né, um som, para que a Semele soubesse que ele já estava por ali, que era chegada a hora. Um homem trajado à romana apeara de fogoso corcel a alguns metros da casa, no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas. Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher trajada à moda patrícia veio ter com o cavaleiro, que a esperava ansioso, depondo-lhe nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semele, exclamou ele baixinho, esta hora é decisiva em nossos destinos. A serva de Lentulus nada pôde responder, sentindo o peito opresso. Nesse instante, os atores da cena não observaram a aproximação de um homem que estacara a distância de alguns passos na espessura das ramagens sombrias. Agora, tornou a dizer o cavaleiro antes de partir em desabalada carreira. Não se esqueça que o silêncio é ouro e que se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida descoberta do nosso segredo. Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente, a largo trote pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso. Então, olha isso, ele conseguiu. O menino foi adormecido, né, por aquele remédio, embalado e entregue a André de Gioras, o pequeno Marcos, filho do Públio e da Lívia. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite.
Então, olha isso, mas ninguém ali dos dois percebeu a presença de alguém, né? E esse alguém, olha quem era. Era Sulpício, que por coincidência se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a cena palidamente iluminada pelos raios da lua. Observando de longe que o homem e a mulher trajados à romana se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras, nosso segredo, proferidas por André na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como que presa de incoercível abatimento. Estugou então os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância, mas não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta, à luz fraca da noite. Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Então, olha isso, para Sulpício, não era a Semele, era a Lívia. E quem foi se encontrar com Lívia era alguém vestido de romano. Num instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos, personalidades e coisas. Então, olha isso. Na mente de alguém com ideias corrompidas sempre, né? Já uma série de coisas passam pela cabeça, né? Situações são criadas, pessoas acredita-se que são pessoas e aquilo tornam-se verdades, né? E ele então criando essa imagem na cabeça da suposta ocasião que ele estava presenciando, lembrou em seus íntimos pormenores a cena que tivera a ocasião de presenciar no jardim de Pilatos, crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador, cujo coração ela avassalara em poucos minutos, em virtude de sua peregrina beleza. Recordou por último a estada com o procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando. Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem, e um homem é muito capaz de cobrir toda a noite em boa montaria uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré para se encontrar com a mulher amada. Ora esta, quer dizer, ele começou a pensar, puxa, é bem provável que aquele governador que apaixonou-se por ela seja ele que esteja viajando à noite para encontrar a mulher de Públio. Ora esta, temos agora de prosseguir observando um casal de apaixonados. O único acontecimento estranhável é a facilidade com que esta mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira. Mas, como tenho os meus interesses com Fúvia, vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem que, senador tão jovem e tão rico, é um marido tão desventurado. Então, olha isso, né? Na cabeça do Sulpício, que já tem más intenções, né? Vocês se lembram na conversa quando ele estava lá com a Fúvia, escondido ali à noite, presenciando a conversa do governador com a Lívia. Ele já promete: eu vou ajudar você a incriminar essa Lívia com o governador para você ter público para você, mas eu quero a minha parte com você, né? Ele tem interesses com a Fúvia e é o que ele falou. Lembrando-se que ele tem interesses com a Fúvia, ele vai fazer de tudo para poder levar ao conhecimento do senador que a esposa dele trai ele com o governador. O que é uma grande mentira, mas na cabeça dele já é a realidade.
E depois de assim monologar cautelosamente, Sulpício recolheu-se intimamente satisfeito, por se ver dono da situação, já antegozando o instante em que faria Públio conhecedor do seu segredo, a fim de exigir mais tarde em Jerusalém o preço ignominioso da sua perversidade, segundo as promessas de Fúvia. Então ele falou: se eu fizer isso, aí eu vou poder pedir para Fúvia aquilo que ela me prometeu. O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e sua mulher, aturdidos com o inopinado acontecimento. Ninguém conhecia as circunstâncias em que se verificara o rapto da criança, no silêncio da noite. Como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências possíveis, junto às autoridades de Cafarnaum, sem lograr resultado favorável. Numerosos servos da sua confiança foram expedidos a fim de bater os arredores improficuamente. E enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia-se ao leito, tomada de indefinível angústia. Semele, que fingia a mais profunda consternação, auxiliava os desvelos de Ana, junto da senhora sucumbida de dor. Então, nós chegamos aqui no meio do capítulo, nós não vamos até o fim dele, porque não vai dar para terminar, mas para que a gente só entenda já o que está acontecendo, né? Que realmente foi planejado uma vingança, um rapto, e o rapto conseguiu ser executado. Mas agora tem mais um fato aí, né? Uma pessoa mal intencionada que presenciou e não entende exatamente o que aconteceu, mas supõe e já vai usar aquilo em seu favor, né? E a prejuízo da própria Lívia e do próprio senador. O senador, de certa forma, como a gente viu, né? Teve a oportunidade de tomar decisões que talvez o alto o protegesse disso que estava acontecendo. Porque é assim que a gente vê que são as coisas na nossa vida. Porque a gente pode pensar, puxa vida, mas se o André estava planejando o rapto desse menino, então isso iria acontecer de qualquer maneira com o público? Eu acredito que não. Porque a gente sabe que o alto tem mecanismos de intervir, de mudar planos, de acontecer acidentes, de não deixar que se concluam. E ao mesmo tempo, o alto deixa que as pessoas arquem com as consequências das suas escolhas, porque pelo amor não deu certo. E o alto entende isso, não é para punição, mas é porque é o meio que um espírito endurecido às vezes é tocado, é corrigido. E então, o que acontece é isso. O senador vai passar por maus bocados daqui para frente, e já começando com o que aconteceu aqui. E Lívia também, porque Lívia está sofrendo. Mas aí vale a reflexão do que a gente sabe, né? Espíritos valorosos passam por circunstâncias como essa, não para pagar alguma coisa, não para que sejam corrigidas, mas porque, por amor a outras pessoas, acolhem qualquer situação. Então, vocês se lembram que antes do senador reencarnar, Lívia estava do lado de lá falando: eu vou estar junto com você, para poder te apoiar, para poder te conduzir, porque eu estou aqui porque eu amo você e eu vou fazer com que você seja reconduzido ao seu destino espiritual, né? Ao seu crescimento espiritual. Se for por amor, melhor, mas se for pela dor, aí nós vamos ver daqui para frente como é que ela se comporta, como é que ele se comporta e o que que essa situação acaba, né, trazendo de consequências, de mais luz para Lívia e do início da luz, né, desse espírito Públio Lentulus que hoje é Emmanuel, né, e nos traz essa história, né, que nós estamos aqui dessa vez
colhendo, né, as luzes que ela tem, para que a gente aprenda com essa história, para que a gente reflita com essa história. Mas o que acontece é isso: o rapto do pequenino Marcos foi concluído, né, no meio aqui desse nosso capítulo, certo? Alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar ou perguntar? Então tá joia. Então, muito bom. Então, vamos mais uma vez agradecer só a Deus pela oportunidade, mais uma vez, da gente estar aqui junto, refletindo, né, e aprendendo com tudo isso. E que então seja uma ótima semana para todos, certo? Boa noite, até mais. Tchau, tchau.